trabalhava como segurança de shopping, a alguns quilômetros da minha casa. Eu irei contar sobre o caso que me fez desistir desse emprego. Quero que todos me ajudem com uma coisa. Quero que vocês me digam o que eu devo fazer. Houve uma noite que eu não estava trabalhando. Estava só aproveitando a minha folga. Nada de estranho ou de ruim aconteceu comigo naquela noite. Tudo normal. Mas foi quando eu cheguei ao trabalho no dia seguinte e descobri que um homem havia sido encontrado morto em Império Moda, no andar de baixo. Eu sei o nome dele, mas por respeito à família, eu não vou contar. Só vou chamá-lo de Adriano. Os trabalhadores da loja ficaram obviamente horrorizados quando abriram as portas da loja de manhã e encontraram o corpo de um homem deitado no meio do chão da loja. Eles tiveram que fechar a loja o dia inteiro para que nenhum cliente descobrisse o que tinha acontecido. O estranho é que havia nenhuma evidência mostrando o que exatamente aconteceu com ele. Tudo na loja parecia intocado. Não havia nada ao seu redor para indicar uma possível arma. Pediram para eu olhar através das câmeras para ver o que aconteceu com ele. Bem, eu concordei. E para falar a verdade, este foi o meu grande erro. Eu abri as filmagens de segurança e voltei para a noite anterior, por volta das 20 horas. Não vi nada por um bom tempo, apenas fiquei sentado, esperando a TV o homem entrar. Por volta das 20h40, Adriano entrou e havia poucas pessoas lá, porque o shopping estava prestes a fechar. Em 20 minutos, o gerente da loja saiu avisando sobre o fechamento. Adriano concordou e disse que só tinha que ir ao banheiro. Ele, desajeitadamente, entrou no banheiro. Bem, eu avancei a câmera rapidamente e depois vi que ele estava desmaiado dentro do banheiro. Então, voltei alguns segundos e vi que, quando ele estava encostado na parede do banheiro, pensei que ele estava em pé, mas foi quando ele caiu desmaiado. Ele acabou batendo com a cabeça na parede, então ele apagou. Eu avancei para ver a parte que ele acordou. Sabe, eu fiquei um pouco zangado com o pessoal da limpeza, por não ter checado os banheiros antes de fechar a loja, mas não fiquei surpreso. Quando Adriano acordou, parei o avanço e deixei o vídeo tocar. Nesse ponto já era cerca de 21h30. Ele provavelmente percebeu que estava desmaiado por muito tempo e se levantou. Ele esfregou levemente o local aonde bateu na parede. Adriano foi para a seção principal da loja e parou bem ali, assim como o restante do shopping estava fechado. Isso significava que todas as luzes estavam apagadas e todas as portas estavam fechadas e trancadas. Quando a sala fica totalmente escura, as câmeras automaticamente mudam para o modo de visão noturna. Então, eu continuei assistindo com facilidade. Mas, já o Adriano, ele não tinha esse luxo. Então, ele começou a tocar as paredes na escuridão para tentar encontrar algum tipo de interruptor ou algo que ele pudesse usar. E de repente, se ouviu um ruído alto, que parecia algo se movendo. As câmeras não são muito boas em captação, e nesse ponto até eu ouvi. Adriano entrou em pânico, mas tentou permanecer calmo. Ele começou a tocar freneticamente as paredes, para encontrar algo que pudesse ajudar, e finalmente sentiu algo saindo da parede. Ele não pensou duas vezes antes de ligar, e graças a Deus foi o interruptor de luz. A maioria das luzes da seção principal da loja acendeu e deu a Adriano uma visão novamente. A câmera de visão noturna quase me cegou por um momento, antes de voltar às configurações normais. Ele olhou ao redor da loja, mas não havia ninguém. Adriano começou a andar pela loja, examinando o ambiente. Havia vários grandes portões de metal, vedando todas as entradas da loja. Ele olhou em volta, procurando qualquer outra saída possível, mas em todos os lugares que ele olhava havia apenas roupas.
Havia prateleiras por toda parte, absolutamente cheias de roupa. Então, ele viu os manequins. Eu nunca gostei daqueles malditos manequins. Deveria ter pelo menos uns 20 deles. Parecia estar por toda parte, posicionados de todas as formas, olhando em todas as direções, com seus rostos sem vida, corpos e acessórios de plásticos. Eles podem te dar calafrio se tiver com muito medo. Eu sempre me perguntei por que as lojas começaram a usar eles. Então, de repente, um enorme trovão assustou Adriano. Houve uma tempestade terrível por algumas horas. E eu sabia que a loja provavelmente perderia energia a qualquer momento. E ele também sabia disso. E isso lhe deu mais motivação de encontrar uma saída. Ele começa a caminhar até o outro lado da loja, procurando outra saída. Mas, no caminho exatamente como eu tinha previsto, todas as luzes se apagaram. Elas voltaram depois de alguns segundos, mas naquele breve momento de escuridão, eu pude ouvir alguma coisa se mexer. Isso significa que Adriano também ouviu. O que me incomodou foi o fato das câmeras nunca desligarem. Se não houvesse energia, as câmeras seriam desativadas e precisam ser reiniciadas. Mas elas permaneceram funcionando. Bem, eu não entendi o porquê naquele momento. Adriano caminhava até a parte de trás da loja, mas encontrou um monte pequeno escritório sem saída. Quando ele se virou para voltar para a seção principal da loja, as luzes piscaram e acenderam novamente. E nesse momento, Adriano começou a voltar para a seção principal da loja e parou por um momento. Ele olhou para todos os manequins à sua frente e podia jurar que pelo menos 5 deles estavam virados para ele e 2 deles estavam olhando nos olhos. Eu tenho certeza de que eles não estavam nessa posição antes, mas ele tentou não prestar atenção neles. Ele caminhou em direção ao suporte principal e começou a olhar através das gavetas. Eu presumi que estava procurando um chaveiro ou algo do tipo. E foi novamente. E as luzes se apagaram novamente. Mas voltamos depois de apenas 5 segundos. Adriano olhou em volta para a loja, para os manequins. Quase todos estavam olhando para ele nesse momento, ou encarando ele de alguma forma. Seus rostos mortos e sem vidas perfuraram a alma de Adriano. Eu podia sentir isso, e olha que eu estava apenas assistindo, em total segurança. Algum dos manequins havia se movido. Alguns de seus braços estavam em posições completamente diferentes, e seus corpos estavam começando a se moldar de uma maneira que somente um corpo humano podia. Alguns deles se afastaram completamente dos painéis que estavam inicialmente e parecia estar aproximando de Adriano. Já Adriano, ele parecia muito nervoso. Ele se afastou da mesa e correu de volta para o corredor estreito do banheiro. Ele provavelmente pensou que era um lugar mais seguro. Ele empurrou com força a porta, mas ela não se mexeu. Ele tentou empurrá-la novamente, mas a porta, ela não abria. Ele não conseguia voltar para o banheiro. Então, ele socou a porta com tanta força. E nesse momento, tudo ficou escuro novamente. As luzes ficaram apagadas, pelo menos que pareceu uma eternidade para mim. E, definitivamente, ouvi muitos passos se movendo para a loja. Eu orei para que o Adriano estivesse se movendo, que ele estivesse escapado da loja. E nesse exato momento, a luz voltou. As câmeras ainda estavam acesas. E Adriano estava no mesmo lugar, quando as luzes se apagaram. Nós dois ficamos terrivelmente assustados, quando vimos um grande grupo de manequins lotando um corredor em frente a ele. Havia pelo menos 10 deles que estavam chegando em sua direção, como um bando de zumbi. Mas os seus rostos ainda permaneciam fixos em seu sorriso padrão. E nesse momento, Adriano rapidamente procurou um espaço no corredor.
Os manequins estavam se aglomerando, e se ele não saísse de lá agora, eles iriam encurralar ele e fariam alguma coisa com ele. A única maneira de evitá-lo era voltar para o corredor e fugir de todos os manequins. Mas, para fazer isso, Adriano teria que passar por cada um, enquanto ele provavelmente rezava para que as luzes não se apagassem novamente, enquanto ele passava por eles. Então, foi exatamente o que ele fez. Ele passou rapidamente e cuidadosamente em torno de um enorme grupo de pessoas de plástico. E cada manequim que ele passava, eu ficava aflito e rezava mais para que as luzes ficassem acesas. É estranho, e realmente eu não tinha sentido esse tipo de sentimento antes. Era uma sensação de esperança, de que ele passasse por cada manequim, embora eu soubesse exatamente como toda a situação tinha terminado. Eu estava com medo e esperançoso por ele. Mas eu acho que o melhor que eu posso comparar é quando você está assistindo um filme, enquanto o personagem comete um grande erro. Então, da próxima vez que você assiste o mesmo filme, você reza para que o personagem tome uma decisão diferente, mesmo que você já saiba o que aconteceu com ele no final. Bem, desculpa, estou me perdendo do foco. Ele finalmente saiu do corredor e correu rapidamente para o lado oposto da loja, e para bem longe da morte. Agora, ele poderia começar a recuperar o fôlego. Ele olhou em direção ao corredor do banheiro. Eles ainda estavam de frente para aquele ponto da porta do banheiro. Naquele ponto, nós dois sabíamos que os manequins só se moviam quando as luzes se apagavam. Enquanto as luzes permanecessem acesas, ele estava seguro. A escuridão cercou a tela mais uma vez. Dessa vez ficou por horas, por mais tempo do que antes. Eu contei uns 2 minutos e esperei até um modo de visão noturna entrar, mas ele nunca chegou. Eu pensei que inicialmente ele tivesse encontrado um outro lugar seguro, mas seria estúpido. Os manequins sabiam onde ele estava. Então apenas ouvi por um momento o ruído de estático da câmera, mas não consegui ouvir a tempestade. Antes eu podia ouvir o trovão e a chuva que caía no telhado do shopping, mas eu não consegui ouvir mais nada. Isso não fazia sentido. Se a tempestade se foi, como a energia ainda estava desligada? Como as luzes estavam piscando? E por que as câmeras ainda estavam em perfeito funcionamento? Então as luzes voltaram a acender. Adriano estava encostado na parede, chorando. Todos os manequins da loja estavam a meio metro de distância do rosto dele. Todos os braços e pernas esticados para ele. Quando as luzes voltassem a apagar, os manequins fariam algo ímpio com ele. Adriano não foi capaz de sair da sua posição. Ele estava lá, em pânico, chorando. Mas eu consegui ver algo na loja. Eu vi um manequim solitário, que estava longe dos outros. E eu também podia ver claramente que esse manequim era uma mulher, com um grande sorriso, cabelos loiros, curto, e uma bolsa vermelha. Ela estava em um canto da loja, que era um pouco difícil de ver pelas câmeras. Então, poderia facilmente nem ver ela, se eu não tivesse procurado por ela. Ela estava de pé, contra a parede do lado oposto da loja. Ela estava com o braço estendido em direção a alguma coisa. E seu dedo estava preparado para tocar em algo, mas eu não conseguia ver o que era no começo. Então eu mudei para outra câmera, na outra parte da loja, e aumentei o zoom. Foi então que eu vi. Ela estava prestes a tocar o dedo diretamente sobre o interruptor de luz. A tempestade não estava fazendo a luz piscarem. Foram os manequins. Ele estava à mercê deles o tempo todo. O Adriano olhou de volta para o rosto da mulher. Ela não estava olhando para um interruptor de luz. Ela estava olhando diretamente para o Adriano, com um grande sorriso. Seu estresse
e sua ansiedade devem ter sido inimagináveis. Nada poderia se comparar ao terror que ele deveria estar sentindo por um monte de bonecos enorme. Então ele tentou gritar, dizer aos manequins: não, por favor, não faça isso. Mas ele sabia que não faria nenhuma diferença. E, eventualmente, Adriano desistiu de implorar. Ele olha para o dedo do manequim e esperou o pior. A última coisa que vi foi o pequeno dedo de plástico descer. Então, a escuridão envolveu a tela novamente, e eu só pude ouvir gritos e muitos movimentos. Eu queria desesperadamente saber o que estava acontecendo, mas eu nunca quis saber o destino que ele estava sofrendo naquele momento. Então o silêncio tomou conta do lugar. E um ódio de visão noturna ligou novamente. E a loja estava do mesmo jeito que estava de manhã. Não sei o que aconteceu com este homem, e não quero nem saber. Eu preciso de vocês, pois eu apaguei essa filmagem e saí logo dizendo que não vi nada, que a tempestade que havia caído na noite anterior fez que a energia se acabasse. Eu não me senti bem mentindo para os policiais, e mais ainda por deixar aqueles monstros lá dentro. Eu peço ajuda, pois não sei o que fazer. Antes que as luzes se apagassem de novo, a manequim que estava perto do interruptor, ela estava olhando direto para a câmera, olhando para mim, como se soubesse que eu iria assistir aquela fita. Por favor, o que devo fazer agora? Eu tenho medo de deixar as luzes apagadas. E sabe o que é o pior? Uma tempestade está se aproximando novamente. E eu não sei o que eu devo fazer. Por favor, se alguém souber de algo, me diz. Eu acho que eu não tenho muito tempo.